Vamos iniciar então agradecendo a presença maravilhosa de vocês, terem aberto um espaço na agenda de vocês para trazerem um pouquinho de informação e também mostrar uma realidade diferente. Essa live se faz muito pertinente porque estamos na Semana da Mulher e eu atendo muitas mulheres nos grupos terapêuticos e muitas delas me questionam e perguntam, né, sobre como que foi o diagnóstico tardio, como é a inclusão dessa mulher no mercado de trabalho, na família, enfim. Então, nada melhor do que vocês para trazerem informações que são até melhores do que as minhas, né? Porque são diretamente da fonte, trazendo para todas essas mães atípicas como eu, informações que a gente possa usar também no nosso maternar. Então, muito obrigada por estarem aqui e a palavra é de vocês. Podem se apresentar. Quer começar, Flávia? Posso começar. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uma breve audiodescrição, caso tenha alguém que precise desse recurso. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho 43 anos, cabelos castanhos, uso franja, estou usando uma blusa rosa com babados na lateral. E meus olhos são castanhos. Bom, eu sou Flávia, sou mãe de 2 meninos, o Lucas e o Fabrício. O Fabrício tem 8 anos, o Lucas tem 6. E me tornar mãe inaugurou uma fase muito diferente da minha vida, principalmente nessa questão do autismo, porque embora eu já estivesse no espectro, eu só fui saber depois que eu me tornei mãe, principalmente a partir o meu filho mais velho, ele teve autismo regressivo com 1 ano e 7 meses, e dentro da minha história familiar, eu até às vezes brinco um pouco que tinha que ser desse jeito mesmo. Porque se ele não, o autismo regressivo dele foi aquele autismo em que ele teve perda de habilidades, né? Quase como um retrocesso quando ele tinha 1 ano e 7 meses. Então, foi algo muito gritante, assim, visível. E a partir do diagnóstico dele, passaram-se alguns anos, veio o meu, e depois, na sequência, veio da minha mãe. Por isso que eu falo que tinha que ser algo assim muito... tinha que ser um processo muito visível, porque isso já era algo que já estava presente na nossa família, mas que a gente não olhava. E só quando houve esse processo dele, que foi mais, vamos dizer, impactante, a gente conseguiu começar a olhar para toda essa questão. Além dessa condição de mãe autista, eu também sou advogada, e claro que desde que eu comecei, eu sempre gostei muito de trabalhar com questões relacionadas a minorias, já tinha feito algum trabalho com mulheres e violência doméstica, mas depois dessa imersão no autismo e mesmo em outras questões relacionadas à área de saúde, eu acabei me aproximando muito do direito à saúde e do direito das pessoas com deficiência. E acho que para uma apresentação já até falei muito, então vou deixar. Podem falar tudo que se sentirem confortáveis, o espaço é de vocês. Eu estou aqui só mediando e trazendo a oportunidade, através do meu canal, de poder aprender com vocês, porque era um desejo meu muito grande de entender, né, como é esse maternar. Às vezes eu me sinto muito sozinha aqui no Paraná, de ter outras pessoas para conversar um pouquinho comigo também sobre isso e trazer as suas experiências da maternidade, trazer para outras mães como eu que estão ainda nesse luto do diagnóstico a oportunidade até de conhecimento da própria legislação, como tu falaste aí, que é advogada, conhece, entende um pouquinho mais dos nossos direitos. Muito obrigada e a tua apresentação foi maravilhosa.
Obrigada. Então, depois da Flávia, né? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Meu nome é Rauana Batalha, eu sou acriana, né? Moro em Rio Branco e sou técnica em assuntos educacionais na UFAC, sou servidora pública federal. E o meu diagnóstico veio após o diagnóstico da minha filha Amora. Hoje ela tem 7 anos, na época ela tinha 2 anos e meio, foi em 2019. E aí, depois de um tempinho, veio o meu diagnóstico em 2020, né, em plena pandemia. A minha mãe já dizia assim que eu era muito parecido com ela, mas ela tinha umas coisas mais peculiares porque ela teve autismo regressivo, né? Não foi o meu caso. E ela é um nível 2 e eu sou nível 1. Então, a partir desse diagnóstico dela, veio o meu, veio do meu sobrinho, de várias pessoas aí na família que estão em investigação, outros conseguiram esse ano. E é isso, a gente tem, no meu trabalho, eu trabalho com projetos, né? Avalio projetos de extensão, que é aqueles projetos que a universidade faz junto com a comunidade, né, externa. Então, eu trabalho nessa parte e aí também faço os meus projetos, né, além de avaliar os dos professores e técnicos da universidade, eu também faço os meus projetos na área de autismo. Então, a gente já fez 1 ano e meio um projeto grande chamado um programa de extensão chamado Autismo do lado de dentro do espectro, que a gente ia nas escolas, no TRE, nas igrejas, onde chamassem a gente ia, tanto na capital quanto no interior do estado, para falar sobre autismo, né? O que é autismo, aquela conscientização e sensibilização básica que as pessoas precisam, né? Muita gente nem sabe assim, o que é autismo. Então a gente ia, e o diferencial desse programa é que eu levava pessoas autistas para falar de autismo, né? Pessoas TDAH para falar de TDAH. E a gente percebeu que foi um grande diferencial, porque os pais puderam ter esperança conhecendo adultos autistas, TDAH com dislexia, que passaram por dificuldades, tiveram percalços na escola, por exemplo, que é muito comum, e no mundo do trabalho, mas estão conseguindo, né, estratégias, buscaram ajuda profissional, apoio profissional, para conseguir lidar com a vida, né? Como todas as pessoas, a gente quer ter a independência, quer ter um espaço na sociedade, só que a gente vai precisar de um maior suporte. E esse suporte tanto é familiar quanto também profissional. E é isso que a gente tem feito, né, por aqui, pelo Acre. E ano passado também fui para Brasília fazer uma palestra também, na Associação dos Advogados Brasileiros, né, na ABA. E foi uma oportunidade muito legal. A gente falou sobre emprego aqui no Acre, o emprego das pessoas autistas, e despertou muito o olhar deles, né? Porque, por exemplo, quando um autista é militar, quais são as implicações disso? A pessoa de um diagnóstico tardio, quais são as implicações, né? Será que pode continuar no serviço militar? Tem adaptações? Então, foram coisas que a gente conversou por lá e tem conversado por aqui. Temos também atuado no movimento social também, né? Conseguimos formar o grupo de autistas adultos aqui, organizar, somos mais de 50 e também estamos pleiteando uma mudança na lei estadual para incluir os servidores autistas, né, em adaptações no trabalho, porque nós tínhamos adaptações no trabalho para os pais, como a redução de carga horária, né, da jornada e outras adaptações, mas não tínhamos para os servidores autistas, e é isso que a gente está pleiteando por aqui. A Câmara já está sabendo, né, a Assembleia Legislativa, aliás, os deputados estaduais, o Ministério Público Estadual também é nosso parceiro. Excelente o trabalho de vocês e a visibilidade que vai ser tomando, né? Tu mencionaste sobre, principalmente, né, o diagnóstico tardio em militares. Recentemente teve um militar que eu entrevistei no programa da rádio que eu atuo, que ele teve um diagnóstico tardio após a identificação do diagnóstico do filho dele, e a Brigada Militar ainda não sabia como proceder e como que ele seria, se ele ficaria na mesma função, se seria deslocado, é tudo muito novo, né? Quais foram os encaminhamentos que vocês definiram ou está em estudo ainda essa questão com relação aos militares? Pois é, nós ainda não fizemos algo específico para os militares, né? Nós fizemos uma legislação
uma proposta da legislação estadual que teria direito a adaptações, qualquer servidor estadual. Nisso incluiria, por exemplo, o policial militar, né? Só que a gente precisa conversar com outros militares, né? Que hoje nós conhecemos um número pequeno deles, para que a gente faça adaptações pontuais, né? Mas hoje, o que nós temos aqui no Acre é que não é permitido pessoas com deficiência na corporação, então eles ficam sendo aposentados compulsoriamente, né? Esse é o entendimento da PM aqui. Não sei Brasil afora, mas eu acredito que é esse mesmo entendimento, porque eles ainda não conseguem perceber que é possível para alguns militares a questão da adaptação, né, no trabalho. Para alguns não, é muito custoso realmente aquele ambiente, até adoecedor. Mas para outros basta uma adaptação, né? Alguns eu sei que já passaram por isso, mas passaram por isso sem colocar o laudo lá na corporação, porque a corporação meio que não quer registrar esses casos, né? Então é algo ainda que está bem problemático, que o diagnóstico tardio ele vai lançar luzes sobre diversos problemas, né? Porque as pessoas não pensavam no autista que cresce. E aí nós estamos realmente abrindo portas agora, né? E sofrendo nessa abertura, porque nós estamos sendo, como a gente fala, os cobaias, as pessoas que Sim. estão passando pelo processo, né, para abrir tudo isso. Por exemplo, há 2 anos, o Ministério Público só fazia reuniões com as associações de mães. Quando começamos a participar e dizer, olha, os autistas estão crescendo, a partir de 12 anos não tem mais diagnóstico pelo SUS, não tem terapia, não tem acompanhamento nas escolas, a gente não tem um emprego adaptado, não tem vagas para autistas, por exemplo. Então, eles começaram a chamar, hoje eles ouvem os autistas adultos, chamam para reunião específica. Então, são coisas que nós estamos conseguindo de 2 anos para cá. Na Universidade onde eu trabalho, do mesmo jeito, né? Nós tínhamos um autista identificado no interior e eu fui a primeira da capital, de Rio Branco. Então, depois que comecei a falar sobre o assunto, agora nós temos, acho que 5 ou 6 colegas já com diagnóstico e que estão agora, e que a universidade está ciente de que existem esses autistas como servidores. E aí, agora a gente vai batalhar pelas nossas adaptações, né? Porque a gente vinha aí bolando, dando atestado, adoecendo, tentando se adaptar. E às vezes a gente não consegue, né? As estratégias acabam, a gente não consegue mais disfarçar, e aí chega o adoecimento. Eu, por exemplo, eu tive burnout, passei 4 meses afastado do trabalho. E esse é um relato muito comum entre os autistas. Os afastamentos por burnout, por depressão, por transtorno de ansiedade generalizada. E aí nós vamos agora encampar essa luta de adaptações no trabalho. Esse tema é muito importante. Aqui nós tivemos um comentário de um colega na live que ele colocou aqui, o Leonardo, que ele é PM reformado e que foi muito desafiador trabalhar na PM sem laudo. Imagino que deva de ser terrível, né? Mas não só para a PM, mas para qualquer área, quando nós nos encontramos no estado de estar atípicos e o ambiente não estar adaptado, né? Não só na área profissional, mas em todos os espaços que a gente frequenta. Eu recebi um adolescente adulto a semana passada e ele me contou que esteve no CRAS para tirar uma carteirinha de passe de estudante e se sentiu muito mal porque também não teve acessibilidade nem na comunicação ali para ele explicar o que ele queria e tampouco para que facilitassem esse passe para ele, tendo em vista que ele se desloca para estudar. Vocês têm algum direcionamento aí para os autistas adolescentes que também estão com esse diagnóstico, alguns ainda em investigação, outros já saíram, onde eles poderiam ter informações mais concretas de quais são os direitos do autista no ensino superior? Então, aqui a gente tem feito esse trabalho de conscientização, né? Nós já fizemos até roda de conversa com adolescentes autistas e jovens juntos, jovens universitários. Então, nós falamos tanto da escola, lá no ensino médio, quanto também no ensino superior, né? Nós já fizemos isso, já fizemos palestras junto com o coletivo autista da universidade também. Então, nós temos trabalhado junto com esse público, né, mais teen, jovem, adulto,
para que a gente possa conscientizar realmente desses direitos e dar visibilidade e também empoderamento para esse público, né? Porque a maioria deles, eles têm até medo de falar do diagnóstico por medo do preconceito, de tudo que vão vivenciar. Então, nós temos, sim, trabalhado junto a esse público e fizemos até um festival de talento, assim, que esse público, né, encheu de adolescentes, de faziam desenhos e tudo, ficaram muito felizes, deram entrevista para a TV. Então, nós temos tentado devagarzinho, né, fazer esses projetos para que os meninos se sintam incluídos e que eles tenham voz, porque a gente adulto, eu sempre digo para eles, a gente está começando essa bandeira, mas daqui a pouco a gente vai cansar, né? E aí a gente precisa dos mais jovens tomando essa frente, falando, né? Que eles precisam ter esse lugar de fala, é preciso ouvir o adolescente, o jovem, eles sabem o que eles querem, precisam. E às vezes a gente ignora isso, dando voz apenas para os profissionais, para os pais, né? Então, os pais também é um trabalho interno nosso, eu, como mãe atípica, também tenho trabalhado nisso, né? De ajudar a minha filha a dizer o que ela precisa, para que um dia eu deixe de ser voz, né, dela, que ela mesma fale o que ela precisa. Né? Os pais representam aqueles que ainda não conseguem dizer de um jeito que as pessoas entendam, mas eu acredito que jovens eles precisam muito desse espaço. Isso que tu fala tem, não te interrompendo, desculpa, mas Imagina. tem um peso tão grande, principalmente hoje, né, onde essas falas que nós costumamos trazer, né, da inclusão e da importância de dar espaço para essas vozes que muitas vezes são reprimidas, principalmente das mães que lutam tanto, né, por um direito pela inclusão, pela vaga no ensino regular, que é tão difícil, pelo menos aqui na cidade que eu estou, as escolas particulares ainda se dão o direito de muitas vezes negar. Eu tive vagas negadas para o meu filho no particular, nunca consegui matriculá-lo. Ele tem 6 anos, ele é nível 13 suporte. É uma criança que ainda tem dificuldade no desfraude, não oraliza bem, tem uma fala disfuncional. Então, ele tem alguns atrasos significativos que impedem, né, esse direcionamento no ensino regular de uma forma correta. Então, nós acabamos nos submetendo apenas ao município, porque é o único lugar que aceita a vaga por questão até da justiça, que senão a gente vai no Ministério Público, não pode deixar a criança sem escola. Mas quando chega na fase dos 7 anos, e é por isso que até eu quis fazer a live e perguntei para vocês a possibilidade de mencionarmos um pouquinho da legislação e vocês darem o parecer de vocês enquanto mães. Muitas mães me falam, e eu também já estou entrando nessa angústia, que quando a criança chega no 2º ano do ensino fundamental, a família aqui no sudoeste do Paraná, por exemplo, tem que escolher. Ou a criança fica na APAE e opta para migrar para o ensino de educação especial e sai do regular, ou essa porta se fecha e ela fica no regular e não tem mais opção de voltar. E muitas famílias se sentem inseguras de agora ter que decidir isso com a criança com 7 anos, que ela ainda tem tanta possibilidade, através da plasticidade cerebral, de evoluir, de desenvolver, e nós estaríamos limitando ela, tirando do ensino regular, mesmo que ela tenha algumas necessidades especiais, e colocar só na educação especial. Mas, ao mesmo tempo, depois do 9º ano, que talvez a gente precisasse dessa escola de educação especial, se a criança não desenvolver essas habilidades e não tiver condições de ir para o ensino médio, nós não vamos ter essa porta. Então, por que eu faço essa pergunta? Vocês, enquanto mães, quais são as orientações para essas mães que estão já tendo que ter esse discernimento tão difícil de escolha? E se tem alguma legislação que pode nos amparar para que futuramente a gente prorrogue essa decisão e não ter que fazer isso agora? Claro. Oi. Então, eu acho, Gil, posso te chamar de Gil, uma das coisas que me chamaram muito a atenção quando você trouxe essa questão, né, dessa faixa etária em que a decisão teria que ser tomada.
Eu acho que quando nós falamos de autismo e crianças autistas, é sempre bom lembrar que o desenvolvimento de cada criança autista, ele é muito peculiar, né? O autismo, por si só, ele já é um transtorno espectral, então a gente não vai ter um autista igual ao outro, nem talvez nós que tivemos diagnóstico tardio e somos mães autistas, somos iguais aos nossos filhos autistas. Somos diferentes, assim como se eu tenho 2 filhos autistas, um vai ser diferente do outro. E quando a gente fala dessa questão da diferença, não é só uma diferença em relação às características, vamos dizer assim, do próprio transtorno, mas assim, cada autista ele vai ter um ritmo de desenvolvimento. E o respeito a esse ritmo é muito importante. Por quê? Uma das questões que muitas vezes a gente não consegue ver contemplada nessa visão sobre o autista é que o autista ele tem um potencial de desenvolvimento e ele tem muitos recursos que podem aflorar, mas esse tempo, esse amadurecimento neurológico, ele vai ser diferente de uma criança típica. O que não significa que ele não vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu tenho na minha casa. O meu filho mais velho, ele começou a escrever com 8 anos. Antes, para ele conseguir, primeiro ele tinha dificuldade em pegar pincel, depois em pegar o lápis, e aí com apoio ele ia, e aí ele começou a conseguir, no ano passado, que ele estava no final do 2º ano, a escrever, da metade para o final do ano. Claro, não escreve letra cursiva, ele escreve letra de forma. Num primeiro momento, não era uma letra pequena, era uma letra desproporcional. Mas ele começou a escrever. E aí, a partir dessa, vamos dizer, dessa praxis que ele adquiriu e de todo o trabalho que é feito para que ele incorpore esse comportamento, e não só o comportamento, mas essa função, ele vai se desenvolver. E ele foi uma criança que ele teve hiperlexia. Então, ele começou a ler com 3 anos e meio, quase 4 anos. Então, o que eu estou tentando dizer assim, é injusto com a criança autista a gente ter que definir o momento em que ela vai ter que ser direcionada para a educação especial ou não. Porque, como você disse, além da questão da neuroplasticidade, nós temos ainda esse tempo próprio dela. Se você colocar 2 crianças autistas fazendo o mesmo tratamento, pode ser que uma consiga desenvolver novos comportamentos em relação a uma questão, seja alguma atividade de vida diária, seja escovar o dente, seja interagir com um colega, às vezes até ter alguma expressão mais comunicativa, e a outra pode ser que ela desenvolva outras habilidades. E quando a gente fala de ITEA, a gente sabe ainda que não existe uma generalização na aquisição dessa habilidade. Então pode ser ainda que essa habilidade ela se manifeste dentro de casa, mas quando chega na escola a criança não consegue ainda manifestar, ou vice-versa. Então, quando você fala em legislação, se eu for passar um pouco esse recorte, né, o que eu entendo é que para que exista um ganho efetivo para essa criança, deve existir um trabalho, assim, quase que de algumas mãos juntas. Então, sempre a equipe que atende essa criança, seja o médico, junto com a terapeuta, com a psicóloga, com a fono, com a TO, com a físio, quem dá esse suporte multidisciplinar, junto com o médico que está atendendo essa criança. Eu sei que cada região vai ter a sua condição também de acessibilidade, então vai ter lugar que vai ter um pediatra, vai ter lugar que vai ter um neuropediatra.
Mas hoje, se a gente tiver esse suporte desses profissionais da área de saúde, a gente já consegue criar um cenário mais propício para que judicialmente seja possível pedir a adequação desse, vamos dizer, modelo educacional para essa criança. Então, no meu entender, assim, é claro que nós temos pela Constituição Federal, o direito à educação é considerado um direito fundamental aqui no Brasil. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos e todas as, principalmente quando a gente pensa em criança, que existe não só um capítulo, né, em separado na própria Constituição para a proteção da criança e do adolescente, a gente depois tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem, vamos dizer assim, né, um conjunto de regras que priorizam a formação dessa criança, dessa adolescente, para dar condições para ela estar no mundo como um indivíduo, como um cidadão e poder manifestar a sua potência. E quem que vão ser os órgãos que vão poder fazer com que esse pedido chegue para a justiça, né? No caso, quando nós pensamos, temos o Ministério Público, que faz um papel muito importante, até porque não só o fiscal da lei, como tem esse papel ativo em relação à criança e adolescente. Existe também a Defensoria Pública, que é estadual, então ela vai fazer essa solicitação, principalmente quando a gente estiver falando de ensino infantil, fundamental e ensino médio. Quando a gente falar em ensino superior, aí vai depender da faculdade, porque se a gente estiver tendo que lidar com uma questão de uma faculdade federal, uma universidade federal, aí a gente já falaria em Defensoria Pública da União. E para aquelas famílias que tiverem condições, elas podem recorrer a um advogado particular que possa vir a orientá-las. No sentido de que, quando elas entenderem que não está sendo garantido o acesso dessa criança, desse adolescente, à educação. E quando eu falo esse acesso, não é simplesmente a matrícula. Claro que a matrícula é a porta de entrada, mas existem uma série de desdobramentos que são necessários para que seja possível que a criança frequente a escola. Então, assim, curriculares pertinentes que favoreçam a aprendizagem dessa criança, desse adolescente, enfim. Isso. Não só essas adaptações, mas às vezes ajuste de horários, às vezes a questão, que é uma questão muito delicada hoje, da acompanhante terapêutico ou do auxiliar escolar, que são as figuras de suporte para, como você trouxe, né, do seu filho. É uma criança que tem uma série de questões que demonstram a necessidade de um suporte mais direto, no sentido até da prática mesmo das atividades de vida diária. Uhum. Então, nem sempre pela faixa etária vai ser possível, vai ter, por exemplo, dentro da condição da escola, eu não sei, o seu filho tem 6, você falou, tem, né? 6. Entrou então, no primeiro ano esse ano, porque tem a idade de corte, né? Então, pela idade de corte, ele entrou no primeiro agora, vai fazer 7 anos em abril. Para essas crianças que estavam dentro desse corte etário, ainda é possível, se houver toda essa documentação que eu falei, esse suporte da equipe médica, é possível, e além disso, né, mesmo uma recomendação da própria escola, a gente pode já pedir a retenção dessa criança mais um ano no ensino infantil. Não existe hoje uma regra, um dispositivo que automaticamente assegure essa retenção. Essa retenção ela pode ser solicitada judicialmente quando nós demonstramos que para aquela criança, dadas as condições dela,
e muitas vezes a faixa etária ela não corresponde ao amadurecimento, seja neurológico, seja pedagógico, até mesmo em relação aos pares, nós podemos pedir a retenção dela ainda por mais um ano no ensino infantil para que ela possa conseguir desenvolver algumas habilidades que no ensino fundamental ela já não teria tanta facilidade. No caso, essa terminalidade específica, né, de pedir a retenção, ela é válida para Exatamente. outros anos letivos também? Tipo, no primeiro ano eu posso tentar essa solicitação? Então, o que você pode... Na verdade, o que acontece assim, hoje, vamos dizer, sistemática adotada dentro vamos dizer, da política de ensino brasileira, não existe mais a retenção ou repetência automática, porque entende-se que você reter a criança seria um fator de desmotivação para ela. Mas, se você considerar que aquela criança, ela vai... E quando eu falo você, não é só você, mãe, mas é a mãe, junto com a equipe, junto com a escola, de que essa criança, ela ganharia em desenvolvimento se ela seguisse naquela mesma série para conseguir ter um aproveitamento, é possível. A grande questão é, quando a gente fala da passagem do ensino infantil para o ensino fundamental, como tem uma questão que a lei é diretiva e tem a questão do próprio sistema de matrícula, porque às vezes a própria escola ela não consegue matricular o aluno que vai fazer 6 anos até 31 de março no ensino infantil. O sistema não aceita. E se a criança está fora da escola, o pai e a mãe, ele pode vir a ser responsabilizado, porque a partir dos 4 anos a gente já tem essa obrigação. Então, a diferença é essa, que quando você tem uma criança que passou desse corte etário, a própria escola, ela pode fazer vamos dizer assim, pode fazer esse manejo para que ela siga na mesma série, porque ela já não tem mais essa trava pela lei. Existe uma recomendação para a progressão, mas se a retenção for solicitada e houver uma coerência pedagógica, a criança pode seguir. É claro que se a gente falar numa retenção contínua, isso também vai ser, no futuro, um fator de desmotivação, porque você vai ter, às vezes, uma criança que ela começa a ter outras características, ser muito grande, que ela se diferencia demais dos pares. Então, assim, a gente tem que sempre ir analisando o caso a caso. Quando existe a judicialização dessa questão da inclusão ou do direito à educação, a gente sempre vai ter, como profissional do direito, que trazer tanto para a família quanto para o juiz que estiver apreciando a causa, essa singularidade. No caso desta criança, isso é necessário por causa disso, disso, disso. E a partir daí que a gente consegue fazer com que exista, na verdade, vamos dizer assim, a aplicação efetiva do direito à educação. É uma temática muito delicada, porque muitas vezes, assim como, vamos dizer, toda a questão relacionada ao autismo, o que nós temos hoje é uma falta muito grande de conhecimento e sensibilidade. Por isso que o trabalho que, por exemplo, a Rauana faz em relação, seja em ensino superior, seja com mesmo em empresas ou relacionado a adolescentes, é importante porque na medida em que a gente vai conscientizando a população, né, e as diferentes esferas da sociedade, das necessidades, das demandas e até assim, os avanços possíveis, porque o que a gente tenta trazer, a visão é que na medida em que você empoderar essa criança ou esse adolescente, você consegue que ele tenha mais autonomia e que ele consiga
prosseguir, né, na caminhada dele de uma forma, além de mais saudável, de mais autônomo mesmo, inclusive de uma maneira mais feliz. Então, a gente tem várias questões. A gente tem a questão de saúde, tem a questão de educação, tem a própria dignidade, né, da pessoa humana, que é também um dos fundamentos da nossa Constituição e que deve ser assegurado. E quando a gente pensa nessa visão mais ampliada, na medida em que a gente consegue estabelecer políticas públicas que vão viabilizar esse futuro melhor, porque na medida em que você dá melhores condições para essa criança, para esse adolescente autista, hoje você vai ter um adulto autista mais empoderado, mais autônomo, e que ele vai conseguir exercer a sua potencialidade na sociedade. Então, aí, em termos, a ideia é essa, né? Então, até eu acho que quando a gente traz essa questão do diagnóstico tardio, como a Rauana disse, é a gente poder dar voz a algumas questões que antes elas passavam desapercebidas. Cada um com a sua dificuldade. E cada um com a sua especificidade. E, claro que a gente tem o mundo ideal e o mundo real. E no mundo real, infelizmente, às vezes a gente ainda tem que lidar com muito desconhecimento. Que é, por exemplo, o que acontece no caso, por exemplo, quando você trouxe do seu caso específico, né? Nenhuma escola particular aceita o seu filho. Isso, na verdade, é totalmente legal. A escola tem a obrigação de matricular, ela não pode fazer esse tipo de discriminação. É claro que, como advogada, eu posso falar para você, judicializa, entra com uma ação, a escola tem obrigação, denuncia, mas aí vem outro lado que mãe que vai obrigar uma escola a aceitar o seu filho para ele estudar? Que tranquilidade que a gente vai ter pensando numa criança que precisa de suporte, não só, vamos dizer, suporte para as atividades comuns, mas também precisa de suporte emocional. Tem que existir uma conexão. Seja incluído nas atividades, né? E não excluído só por estar integrado ali, matriculado. Então, ninguém quer isso, né? Foi por isso que eu também não fui atrás desse direito. Deixei e acabei optando pelo município. Por isso que o trabalho, quando a gente fala que, assim, nós temos as leis e o Brasil, ele tem, vamos dizer assim, se a gente pensar em termos de conjunto de leis, a gente tem, assim, muita coisa boa no Brasil em relação a várias coisas. O próprio SUS é uma obra de arte se a gente pensar em relação a outros modelos de prestação de serviço de saúde pública. Não existe em nenhum outro lugar do mundo um equipamento como o SUS. Agora, a diferença entre o que existe, vamos dizer, do ponto de vista ideal e o prático disso, o que a gente consegue fazer com isso ainda é grande. E em paralelo, além da lei, a gente tem que trabalhar esse outro lado, que é a conscientização, que é a produção de conteúdo para conseguir demonstrar por que uma política pública deve ser implementada de uma forma A e não de uma forma B. E aí, então a gente tem que se aproximar também do legislativo, dos deputados, dos vereadores, e começar um diálogo e falar, olha, isso é importante por causa disso, por causa daquilo. E sensibilizando os profissionais da área de saúde, da área do direito, da educação. Então, é um trabalho, sim, é quase que como se, além das famílias dos autistas terem que gerenciar a sua própria, vamos dizer assim, o seu clã e o seu desafio ali familiar, porque cada criança vai ter as suas questões, é quase como se a gente fosse fazendo um trabalho de formiguinha e fosse semeando essas questões, porque cada família ela vai passando e ela vai também ensinando um pouco, né? E junto aprendendo.
Mas eu acho que o que eu entendo é esse caminho, assim, que eu acho que principalmente a comunidade autista adulta, ainda que muito enxuta hoje, ela se volta muito para fazer esse papel de, de conscientizar, de buscar ter um protagonismo, e como diz o próprio, tem a própria Convenção de Nova York, que foi ratificada aqui pelo Brasil e compõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a fala é nada sobre nós sem nós. Então, a importância de dar voz, e a gente está falando aqui de autista, mas se a gente ampliar para todas as pessoas com deficiência, de trazer a pessoa com deficiência para esse lugar de fala, e conseguir, a partir daí, implementar os ajustes necessários. Já que tu mencionou essa parte, gostaria de que já entrasse no nosso tema final, da mulheres autistas existem, né, que é o nosso tema, né, principal da nossa live de hoje, de trazer empoderamento para essas mulheres e trazer esse espaço, esse lugar que é das mulheres que estão dentro do espectro e que muitas vezes não são vistas. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho, abordassem esse tema agora para finalizar a nossa conversa, porque muitas mulheres, né, se descobrem autistas depois da maternidade. Então, o que vocês poderiam acrescentar, né, para todas nós, que estamos também, algumas em processo de investigação e possível diagnóstico futuro, e que estamos nesse desafio todo por uma questão de maternidade atípica. Então, eu queria falar que eu acho muito importante as mães fazerem esse processo de investigação, né? Para mim, foi um divisor de águas, porque a minha qualidade de vida caiu muito depois da maternidade. Foi uma maternidade planejada, né? Mas, assim, as estratégias de lidar com uma criança atípica são difíceis para uma mãe comum, né? E quanto mais para uma mãe atípica. Então, assim, eu fico mais cansada que outras mulheres, né? Sempre fiquei mais cansada com choro, com ficar acordada. Então, assim, sabe quando você vai falar que tá exausta, as pessoas dizem, ah, mas é assim mesmo, né? Um bebê novinho é assim mesmo e tal. Mas não era assim mesmo para mim, era muito mais pesado, né? Muitas outras coisas também. E não é que eu me arrependesse de ser mãe, mas é que realmente isso é o que mais me cansa, porque é uma demanda grande, né, de atenção, interação sensorial, por exemplo, né? Eu sou o perfil que gosta de silêncio, minha filha é o perfil que gosta de barulho. Então, esses dois tipos de autismo coexistindo na mesma casa, né, eu precisei de suporte mesmo profissional, e aí isso me ajudou muito, e eu acredito que vai ajudar muitas mães que talvez estejam no espectro, estejam em sofrimento imenso, e não tem ideia do porquê, que às vezes a gente até acha que é mais fraca ou mole, né? Eu pensava, por que eu sou tão cansada, por que né, eu sou mole, que as pessoas falam desse jeito, né? E hoje não, hoje eu vejo que eu sou muito forte, né, que aguento muita coisa, mas que eu preciso também dos meus momentinhos de descanso. E hoje meu marido entende, minha mãe me dá esse suporte também, né? Às vezes fica, né, um período de tempo com a minha filha para que eu possa ficar sozinha, nem às vezes para dormir. Ficar um pouco sozinha para ter silêncio, né? Que é uma necessidade que eu tenho e que eu tinha esse momento antes de ter filho, né? Porque meu marido saiu para trabalhar, às vezes eu estava lá sozinha e tinha esse momento que eu desligava e me regulava. E na maternidade já é difícil, né? Principalmente quando a criança é pequena. Então, para mim, é um divisor de águas. Eu acho muito importante que as pessoas falem sobre isso. Nas palestras que eu dou em escolas também eu digo sobre professoras, porque eu fui uma professora da educação infantil e vivia por aqui, né? E mudei de área, né? Prestei concurso para outra área justamente por isso, né? Mesmo sem saber que era autista, eu já percebia que eu entrava em burnout todo final de ano, diferente das minhas amigas professoras. E aí, quando veio o diagnóstico, respondeu o meu cansaço, respondeu por que eu adiei tanto a maternidade, enfim. Então, corram para saber se vocês precisam realmente desse suporte, para se autoconhecer e para que tenha qualidade de vida em família, no trabalho, onde for, você tenha mais qualidade de vida, porque o índice de suicídio é enorme.
A Raona trouxe um ponto importante, que é o quanto que o diagnóstico ele pode trazer mais qualidade de vida e pode ajudar a mulher a se sentir, vamos dizer assim, a trazer mais pertencimento, no sentido de que ela não esse peixe fora d'água que ela se sente, no sentido de não ser nem a correspondência daquela mãe ideal e, ao mesmo tempo, nem ser aquela, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem já uma dificuldade que seja tão limitante a ponto das pessoas já não esperarem dela, vamos dizer, aquele, vamos dizer, a possibilidade mesmo de dar conta. Porque a grande questão é assim, o autista ele tem um funcionamento, alguns falam em funcionamento cerebral, eu já gosto até de falar de funcionamento fisiológico diferente, porque não é só o sistema nervoso, é tudo, né? A gente está falando desde questões do sistema nervoso central até a forma como funciona o corpo, como funciona a fisiologia, a parte de alergias, enfim, é tudo, né? A parte sensorial. E para toda mulher, a maternidade ela é desorganizadora. Assim, cada mulher vai ter uma experiência na gestação, para algumas vai ser muito bom, para outras vai ser mais desafiador, para outras vai ser terrível, porque vão ter enfim, muito náusea, muito enjoo, muito cansaço. Mas o que eu acho que ajuda quando você tem esse diagnóstico é no sentido de entender que primeiro se cobrar menos, no sentido de que, olha, não adianta você querer dar conta de tudo, porque isso só vai te deixar mais se sentindo pior. E no sentido de começar a entender que ter uma rede de apoio é necessário para conseguir seguir, né, de uma forma mais serena, com mais qualidade mesmo, e até permitir um autoconhecimento a partir do diagnóstico e do trabalho terapêutico, para entender como se sentir melhor. O que eu preciso? Sim, a mãe, ela vai continuar existindo, esse papel materno, ninguém vai deixar de ser mãe. Mas o que eu posso fazer para conseguir lidar melhor com as minhas responsabilidades? Seja ela como mãe, seja ela como profissional, seja ela como esposa, dentro desses vários papéis. Até porque algumas mulheres autistas, elas, até pela própria, vamos dizer assim, por esse diagnóstico tardio e por toda a emulação que foi feita, né, em termos assim, que modelos que a gente foi buscando para nos constituir como mulher, vem uma carga de autocrítica e um perfeccionismo muito grande, né? Eu quero dar conta, eu quero ser uma boa mãe, eu não posso, eu preciso ser boa mãe, eu preciso ser boa profissional, eu preciso ser boa esposa, e boa no sentido assim, no sentido de assim, fazer aquilo, expectativas altas. E, na verdade, quando você tem o diagnóstico, você passa a se conhecer, você começa a ter condições de entender mais. Não, calma, você vai fazer o que é possível para você e validar o que você faz. E, além disso, na hora que você tem esse diagnóstico tardio, você também faz esse mergulho, você mobiliza mais recursos para entender o seu filho, se você também tem um filho que está no espectro. Porque aí você começa a entender, nossa, olha, isso aconteceu comigo naquela época, mas os meus pais não conseguiam me dar o suporte que eu precisava, porque eles não entendiam. Mas hoje eu entendo meu filho. E aí eu posso ajudar ele a lidar com a situação de uma forma diferente. E aí a gente já consegue mudar
muita coisa em termos de família, né? Até aquele avô e aquela avó que não entendiam passam a entender. Então, eu acho que esse processo, eu brinco assim, que o fruto nunca cai muito longe da árvore. Então, às vezes a gente demora um pouco para entender da onde veio, né? Mas eu acho assim que, até como eu disse na minha família, que primeiro veio do meu filho, depois o meu, depois o da minha mãe, eu entendo que pode ser muito curativo permitir, assim, conseguir fazer ter esse cuidado, ter esse olhar. E não que vai resolver tudo, imagina, a gente segue com um monte de desafios ainda, mas pelo menos eu acho que fica mais leve. Sim. Né? E a gente encontra o nosso grupo. Na Muitas verdade, mães isso. me perguntam qual é o caminho para uma mãe adulta, né, ir atrás desse diagnóstico, porque as que são mais jovens, o próprio CRAS encaminha, né, quando, pelo menos aqui no Paraná, ela vai fazer a terapia e vem alguns sinais, indícios, os próprios psicólogos encaminham tanto para psiquiatra como para neuro. E para a mãe adulta que não está em grupos terapêuticos, qual seria a forma mais rápida dela buscar esse diagnóstico tardio? No meu caso, eu fiz avaliação neuropsicológica e depois fui com o psiquiatra e consegui o laudo. Pelo SUS aqui a gente não tem esse encaminhamento ainda. Tem sido particular ou plano de saúde. Em São Paulo, eu acho que isso vai também variar um pouco a partir do próprio serviço de saúde que você passar. É claro que o importante para começar esse processo é um encaminhamento médico. E não necessariamente um médico, sim, para as mulheres, dependendo, até se elas tiverem alguma médica que, mesmo que seja uma ginecologista, obstetra, mas que seja um pouco mais próxima e tenha esse olhar, nada impede de ela mesma fazer essa recomendação. Uhum. Mas isso é muito difícil. A gente está começando aqui em São Paulo a ter a implementação de um centro especializado para tratamento do autismo. Existem alguns centros de referência da mulher. Pois é, até Mas, sobre isso chegou uma pergunta na caixinha, se vocês souberem ou se puderem, né, não sei. Tem vários projetos da Casa da Mulher Brasileira. Se teria já algum projeto do Elas para, de repente, fazer, através da Casa da Mulher Brasileira, um rastreio para essas mulheres adultas. E vai terem vários pontos de referência do país, né? Daí eu falei, vou olha, perguntar na live se seria viável de repente fazer um projeto e tentar em alguma cidade que seja mais acessível fazer como modelo, né? Para de repente depois se expandir, porque observa-se a falta de profissionais em vários pontos do nosso país, né? Tanto de neuro como de psiquiatra, de neuropsicóloga. E de repente na Casa da Mulher Brasileira facilitaria, né? Porque já vai ser um espaço para acolher as mulheres. Sim, nós ainda não temos, né, nosso trabalho, digamos assim, tem sido virtual, né? Mas é uma boa ideia, né, de projeto que a gente pode conversar, né, Flávia? Junto com a Ana, as sim, meninas. eu achei bárbaro. Teve um período que eu trabalhei no Centro de Referência da Mulher, né, mas ele era da Prefeitura de São Paulo. E naquela época ainda não tinha meu diagnóstico, não tinha filhos. Mas hoje, quando eu me recordo de alguns atendimentos que eu fazia mesmo como advogada, eu entendo que sim, caberia muito isso, como uma rede de suporte, até como uma forma de facilitar. A, a Ana, que é nossa administradora, ela até trouxe aqui que existem alguns serviços que fazem valor social, valores mais acessíveis. É uma possibilidade, mas o que seria interessante
é mesmo a gente começar a fazer esse trabalho talvez mais voltado para esse mapeamento, no sentido de até, assim, a gente vai pensando às vezes, em Possibilidade. algumas questões, possibilidades, a gente pensa muito, você até trouxe a questão do ensino superior, né? O que as famílias poderiam fazer, o que eu recomendaria, assim, existem algumas cartilhas que estão disponíveis, inclusive, em sites da OAB, seja a cartilha da pessoa com deficiência, sobre direitos da pessoa com deficiência, ou cartilha de direitos dos autistas, e buscar no próprio site da universidade, verificar qual que é a política que existe em relação à inclusão, se existe já um coletivo de autistas dentro da universidade, porque isso já é algo que já dá indícios do que vai existir. A gente sabe, assim, dentro do que da nossa atuação, a gente já sabe que existem algumas universidades que estão mais abertas hoje, né? Que estão buscando fazer alguns projetos de acessibilidade, que até tem uma das nossas fundadoras, que é a Georgiane, ela essa semana vai fazer um trabalho presencial na UFSCar para acolhimento de estudantes autistas. Então, existem universidades, sim, que estão fazendo esse movimento, que fazem adaptações. O importante é ir, assim, hoje a gente ainda não tem mapeado, mas aos poucos a gente pode também buscar isso. A própria EMIA, Rauana, ela tem algum tipo de estudo nesse sentido? Não, eles estão fazendo um levantamento, né? Que é a Associação Nacional para a Inclusão dos Autistas, eles estão fazendo um levantamento nas universidades, buscando parcerias. Então, nós vamos ter até um evento com eles esse ano, virtual. Então, devagarzinho a gente está fazendo, né? Porque eu acho que as coisas começaram mais do autismo adulto a partir da pandemia. Foi quando a gente realmente começou a se conectar, né, nas redes sociais. E aí estamos começando a fazer as coisas presencial também. As meninas colocaram aqui, sabemos que na USP existe um trabalho importante, porém está com as vagas encerradas. Quando surgem, né, trabalhos interessantes, às vezes quando a gente descobre, né, que é a distância, que poderia participar, as vagas se encerram, né, porque são limitadas. Como seria importante, né, ter mais possibilidade da gente estudar, se capacitar, mesmo que à distância, entender e compreender um pouco mais, né, sobre todas essas questões ligadas ao espectro e à inclusão da pessoa em todas as escalas de serviço e de atendimento, seja no SUS ou no SUAS, né, pelo Serviço Único de Saúde ou de Assistência Social, que a pessoa com deficiência e a sua família tem esses direitos trazidos para si e não negados, e que tudo seja realizado de uma forma humana, né, direta, sem a gente ter que estar sempre recorrendo à justiça e à legislação. Eu quero agradecer muito o espaço de vocês, a dedicação de vocês nesses trabalhos maravilhosos que vocês apresentaram aqui hoje. Gostaria de ficar ainda mais tempo, mas sei que a agenda de vocês é super apertada e que também o esforço, né, de estar aqui numa live presencial. Parabenizo muito vocês, mulheres atípicas, de estarem aqui hoje, trazendo, né, se despindo publicamente e trazendo tanta informação de qualidade, coisas que a gente só conseguiria aprender se tivesse esse momento aqui. Então, eu sou muito grata, muito obrigada por estarem aqui comigo, dividindo. Quando quiserem estar de novo, apresentar um trabalho, uma proposta, o horário é de vocês, podemos agendar a qualquer momento. E se alguém nos assistir agora ou depois e quiser também trazer assuntos relacionados à inclusão, entre em contato comigo que eu vou ficar muito feliz de ter esse espaço aqui. Então, muito obrigada ao Elas Autistas, esse coletivo de mulheres fantásticas, a Flávia e a Rauana que dedicaram esse tempo aqui. E eu vou dar esses minutos finais para vocês se despedirem de todos os que vão nos assistir e aos que estiveram entrando aqui no nosso momento de debate e que provavelmente muita gente ainda vai assistir esse tema de hoje e poder se aprofundar um pouquinho mais sobre a importância de entender, né,
sobre a inclusão, sobre o autismo, e entender que mulheres autistas existem e que esse espaço seja também um espaço de diálogo positivo, para ver que todos somos capazes, independente das nossas limitações. Então, muito obrigada, meninas, e podem se despedir. Obrigada, gente, a todos que participaram. Obrigada, Gil, pelo convite, tá bom? Obrigada, Ana, também pelo espaço, né? Que ela está fazendo rodízio para a gente participar. Querida. Obrigada, gente. Obrigada, Gil, por ter chamado hoje elas autistas para fazer parte desse espaço. É um movimento novo também nosso. Acho que é a segunda live que a gente faz nesse formato. E é desafiador para a gente mesmo. A última vez eu fiquei bem alteradinha depois, tive uma sobrecarga. E a gente vai se conhecendo, vai ganhando resiliência. Nós somos um grupo de fundadoras, é um grupo realmente de mulheres muito potentes que gostam muito de... Sim, a gente faz totalmente, esse trabalho é totalmente voluntário, a gente tem muito amor mesmo pelo que a gente faz aqui. E a ideia é multiplicar conhecimento. Então, a ideia é a gente poder ir cada vez mais falando, se colocando na medida do possível e ajudando a despertar esse olhar. Obrigada, viu, Gil? Muito E qualquer obrigada, coisa a gente meninas. está à disposição. Rauana, Ana, Flávia, todos que estiveram e que estarão nos assistindo em algum momento, fico à disposição para qualquer projeto que estiver dentro do meu alcance participar. Além de ser mãe atípica há muitos anos, eu já trabalhava com educação especial como educadora. Eu venho lá de Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai, e fui me mudando ao longo do tempo porque meu marido é militar. Então, morei em várias regiões e cada região que eu chegava, chegavam para mim crianças atípicas. Então, eu estudava mais, me formava e me capacitava, mas eu não entendia por que que isso me buscava tanto, sabe? E agora eu entendo que foi para me preparar para ter o Heitor, né? Porque se eu não tivesse estudado isso tudo antes, provavelmente eu não ia conseguir atender todas as limitações, as necessidades que hoje ele me solicita e ele precisa de mim. Então, eu acho que Deus nos prepara, independente do nosso propósito, ele tem sempre um maior para nós. E assim como ele teve um para mim, eu acredito que ele tem um para cada uma de vocês. Muito obrigada, desejo uma excelente semana. Eu não poderia ter começado a semana de forma melhor do que com a presença de mulheres tão empoderadas aqui. Então, que Deus abençoe vocês grandemente e o que precisarem de minhas ordens. Minha gratidão por estar aqui, podendo ouvir vocês, aprender com pessoas com uma bagagem tão ampla. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Tchau, Gil. gente. Boa semana. Abraço, meninas. Uma excelente semana e Deus abençoe cada uma. Tchau, Igualmente. gente. Muito obrigada. Tchau.